Eu sou o William José e é assim que se resume a minha história. Como eu nasci em Portugal, né, interior de Alagoas, né, passei um momento difícil, porque na minha casa somos 5 irmãos e na época, com 12, 13 anos, né, eu comecei a jogar bola. Não gostava de jogar de campo, era só futsal. Então eu comecei a jogar, tipo o campeonato da escola, e apareceu o campeonato municipal de futsal de, de adulto. Aí joguei uma vez, foi um campeonato. Aí tinha um rapaz lá que ele estava de férias e me viu jogando. Aí depois de uns dias ele me chamou e perguntou se eu queria ir para São Paulo fazer uns testes lá, né? E de momento eu aceitei porque eu via que era, pô, a oportunidade da minha vida, né? Na época eu tinha 14 anos, né? Então eu aceitei, mas eu falei, pô, mas tem que falar com meus pais, né? Pra ver se eles vão aceitar. Bom, aí ele foi na minha casa, aí falou com meus pais, bom, de momento não tinha aceitado, né? Mas tipo, pô, a oportunidade da vida dele, é isso que ele quer, né? Então a gente vai deixar ele ir. Aí eu acabei indo pra São Paulo, né? Cheguei a fazer alguns testes lá e sem sucesso. Aí até que chegou um momento que eu falei, pô, acho que eu não vou querer jogar bola mais não, vou dar uma parada. Aí nessa aí eu fiquei um ano, cara, na casa do meu tio lá, morando com meu irmão, né? Quando eu fui para São Paulo, meu irmão mais velho acabou indo comigo. Aí ele começou a trabalhar lá numa empresa com meu tio, aí eu falei, pô, acho que eu não vou querer continuar jogando mais não, cara. Já passei 3, 4 times e não deu certo. Aí eu falei, poxa, já tô aqui, cara, né? Isso era no começo do ano, aí chegou o final do ano, o meu irmão decidiu querer voltar para Alagoas, falou que tava cansado dos meus pais, dos meus irmãos e tal. Aí ele chegou para mim e perguntou se eu queria voltar com ele. Eu falei, pô, já tô aqui, cara, voltar de novo para lá, para Alagoas, não tem nada e tal. Aí eu falei, pô, cara, eu vou tentar mais uma vez. Aí eu fiquei lá em São Paulo, morando com a prima minha, né, e com o rapaz que tinha me visto lá jogando, que me levou para São Paulo. Aí eu falei, vou ficar mais uns tempos aqui, e se não der certo, eu volto para Alagoas. Aí isso daí era novembro, dezembro mais ou menos. Aí eu fiquei lá. Quando foi em janeiro, esse rapaz me levou pro Grêmio Barueri na época, né? Que agora já não tem mais. E ele me levou lá porque ele tinha um conhecimento com um rapaz que o filho dele jogava no Barueri. Aí eu acho que ele falou lá com o pessoal do Barueri e pediu perguntando se eu podia ir lá fazer uma peneira e tal. Cara, aí quando eu cheguei lá, na peneira, tinha gente pra caramba, véio. E eu não era atacante, na verdade, eu gostava de jogar de meia, né? Só que eu olhei assim, acho que tem uns 20 meio campo, aí tinha uns 9 atacantes dele. Eu falei, pô, vou onde tem menos, né? Aí eu passei na peneira, né? Fiz lá, acho que uma semana, 15 dias de peneira lá treinando. Aí depois comecei a treinar com um grupo mesmo do Sub-17 do Barueri. Né, aí assinei o contrato lá no Barueri, Sub-17. Aí depois foi só alegria, cara. Na época o Barueri estava muito bem, estava na primeira divisão do brasileiro, né? E tinha uma estrutura muito boa, na base era muito boa. A gente chegou na época Sub-17, Sub-15, chegamos na final do Campeonato Paulista. E era uma base muito boa. Eu falei, poxa, bem demais. Aí no ano seguinte eu subi profissional, né? Aí já com 18 anos, disputei a copinha e tal, e depois os caras chegaram pra mim e pediu pra mim ir pro Rio Preto, né? Jogar a Série A2 do Paulista, pra ganhar mais experiência, pra depois voltar pro profissional do Barueri. E foi isso que aconteceu, cara. Fiquei lá 3 meses no Rio Preto, morando debaixo da arquibancada, não tinha nem televisão, a cama era de cimento, estava sozinho, cara, ficava sozinho no quarto. Naquela época não tinha nem computador, celular, internet, nada. Então a minha salvação era
ir pra Lan House na época, né? Eu sempre vivia na Lan House, pra falar com meus amigos, com a minha família. E eu digo que foi um momento muito difícil da minha vida, esses 3 meses aí, né? A alimentação, eu me alimentava muito mal e tal. E até que acabou, aí eu voltei pro Barueri, aí os caras me subiram pro profissional, fiquei no profissional, cheguei a disputar alguns jogos, ia pra muitos jogos do profissional, também jogava no Sub-20. E no ano seguinte a gente foi pra Prudente, né, que mudou a cidade, né, de cidade, Barueri para Grêmio Prudente. Aí foi onde eu me destaquei no Paulista, também no Brasileiro, cheguei a fazer acho que 6 ou 7 gols no Brasileiro. Aí foi quando eu fui para a seleção Sub-20, né? Poxa, um jogador do Grêmio Prudente para a seleção Sub-20, onde tinha só jogadores importantes, Flamengo, São Paulo. Um jogador do Grêmio Prudente tá na seleção com esses caras, cara, era um prêmio muito grande, né? Só que foram convocados 25 jogadores, eu acho, e ficava só 22, alguma coisa assim. Ia ter 3 cortes. Falei, poxa, cara, vai ser difícil escapar desse corte aí, né? Claro que eu tinha feito uma boa temporada, mas a gente sabe que time pequeno, querendo ou não, a camisa pesa, né? Aí eu comecei a treinar, cara, fui bem, né? O treinador era o Ney Franco, até me ajudou bastante na época, que depois eu até peguei ele no São Paulo também. E a gente foi muito bem no Sul-Americano, foi um campeão, né? Aí nesse meio termo aí do Sul-Americano, quando eu fui convocado, aí acabei indo para o São Paulo, né? Emprestado, porque um grupo de investidores tinha me comprado o Grêmio Prudente, aí me emprestaram 2 anos para o São Paulo. Aí eu fiquei 2 anos no São Paulo, né? Foram 2 anos especiais para mim, porque eu já tinha ido no Morumbi ver o São Paulo jogar, eu era São Paulino na época. E quando apareceu a oportunidade, eu falei, cara, eu vou realizar um sonho, né, cara? E daí foi um momento que eu falei, poxa, cara, sair do Grêmio Prudente pro São Paulo. Aí foi um choque de realidade, na verdade, né? Saí do interior lá de Prudente pra morar em São Paulo também, morava sozinho. E aí também acabei levando meu irmão com a esposa dele pra morar comigo uma época. Mas foram 2 anos especiais, conseguimos uma Sul-Americana também com São Paulo, né? Um título muito importante, foi o primeiro, né? Primeiro título sul-americano de São Paulo. E depois eu fui pro Grêmio, né? Mais 6 meses lá emprestado. Aí joguei pouco. Depois fui 6 meses emprestado pro Santos. Também joguei, mas não foi o suficiente, né? Mas depois, quando apareceu a oportunidade de ir pro Real Madrid Castilha, pro B, time B, né? Eu falei, cara, vamos embora, essa oportunidade da gente de colocar a camisa do Real Madrid não é pra qualquer um, cara. Aí eu fui, né? Na época tava muito frio, tava nevando lá, tinha um nordestino na Espanha nevando, cara, né? Passando frio, mas eu fui, pô, que experiência fantástica, cara. Né? E também eu treinava muito com os jogadores do time principal do Real Madrid. Fui para alguns jogos. Fiz a minha estreia também no profissional do Real Madrid. Então foi aí que Ancelotti, né? Foi Ancelotti, foi. Aí foi aí que abriu as portas para mim na Espanha, cara. Aí depois eu passei pelo Zaragoza, né? Que é um time também especial também, porque é de segunda divisão. Chegamos na final dos playoffs para subir para a primeira divisão. Foi um ano bom para mim. Aí eu fui, no ano seguinte já fui pro Las Palmas, que foi jogar a primeira divisão. Aí foi aí que começou a minha caminhada na primeira divisão da Espanha, né? Que eu fiz 10 gols no campeonato, na temporada. Uma temporada que todo mundo falava que o Las Palmas ia brigar para não cair. A gente acabou acho que em 11º. Fizemos uma ótima temporada. E aí foi que a Real Sociedade me comprou, né? Mas só que, cara, eu já tava, não sei, tava sentindo que uma vez a gente foi jogar lá no País Basco e treinamos no CT da Real Sociedade. Aí eu tava vendo aquela estrutura, cara, era uma estrutura fantástica lá, né? O CT, a cidade. Eu falei, cara, eu me vejo aqui nesse CT aqui, nessa cidade, cara. O time também, já tinha visto mais ou menos o time e eu, porra, cara, os atacantes que estão aqui não estão tão bem, sabe? Eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei, cara,
Aí eu ficava me vendo ali naquele CT, treinando e imaginando eu ali com a camisa da Real Sociedade, cara. E foi aí que acabou a temporada. Aí eu vim pra Alagoas de férias, né? Aí certo dia eu tava dormindo, aí me liga o meu empresário. Aí ele falou, poxa, apareceu uma proposta pra você da Arábia e uma da Espanha, só que da Arábia era empréstimo de novo. E a da Real Sociedade os caras queriam me comprar. Poxa, aí quando ele falou, perguntei assim, que time é da Espanha? Ele falou, pô, Real Sociedade. Eu falei, não acredito, cara. Tava me vendo aqui nessa cidade, aqui no clube, e agora chegou uma proposta pra mim, para os caras me comprarem. Eu falei, não, eu vou pra Real Sociedade. Na verdade, nem perguntei valores pra ele, sabe? Eu falei, pô, e os caras querem me comprar e assinar quanto tempo de contrato? Ele falou, 5 anos. Eu falei, pô, é a minha oportunidade, cara. Aí eu fui pra Real Sociedade, aí foi, eu digo que foi minha melhor época aqui, assim, na Espanha, né? Onde eu fui feliz pra caramba. Tive primeiro filho lá, minha filha. E eu fui feliz pra caramba ali, cara, na cidade fantástica, o clube também, a torcida, o pessoal, os funcionários, até hoje eu converso com o funcionário do clube, né? E a estrutura fantástica, tudo colaborou, sabe, para que desse tudo certo. Então acredito que eu estou entre acho que eu sou o terceiro máximo goleador brasileiro da história. Acho que um dos três, não sei bem, da história do clube. Então para mim foi marcante a minha passagem pela Real Sociedade. Claro que tive um momento que apareceu coisas boas para mim também, que eu acabei tendo uma discussãozinha com os pessoal do clube para poder sair, né? Mas acabou não dando certo, mas vida que segue. Né? E depois eu fui para a Inglaterra, que foi um momento difícil também, né? Foi na época da pandemia, minha esposa tinha uma gravidez de risco e não podia viajar. E eu tive que viajar sozinho, cara. Fiquei lá 6 meses, né, na Inglaterra, morando sozinho, no frio. Ou mais outra língua diferente também, né? Cara, eu não sabia falar inglês, e eu falei, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Tinha momentos assim que eu não tinha o que fazer, sabe? Eu não sabia cozinhar, às vezes eu entrava no aplicativo para pedir comida e o que é que eu vou pedir? Aí alguns aplicativos não tinha, às vezes você tem foto, né, da comida e as outras vezes não. Eu falei, cara, tá difícil, cara. Mas eu digo que foi uma experiência muito boa para mim, né? Eu tinha um sonho de um dia poder jogar na Premier, né? Claro que a minha intenção, eu tenho um sonho de jogar com o estádio cheio e tal, e quando eu fui era na pandemia, o estádio vazio, parecia que estava treinando, né, totalmente diferente. Mas valeu a experiência, né? Aí acabou meu contrato lá, porque eu fiz 6 meses emprestado e acabou meu contrato. Aí foi quando o pessoal do Betis me ligaram para o empresário, né? Falando que gostaria de contar comigo, o Manuel Pellegrini. O diretor também me ligou falando que o treinador me queria lá e eu já tinha jogado várias vezes lá e muitas vezes jogos a torcida fala, poxa, vem um dia jogar aqui no Betis e tal. Porque o Betis é um time muito querido, né? Eu acho que não só na Espanha, eu acho que o mundo todo, aqui também nós brasileiros temos um carinho muito grande, também muitos jogadores brasileiros, né, passaram por lá. Então eu falei, poxa, eu vou seguir essa linha aí, cara, dos brasileiros para jogar no Betis. É, a cidade muito boa, Sevilha. Eu sempre falava que era como o Brasil, um pessoal muito quente, sabe, assim, a cidade, o ambiente, assim, vivia mais com o povo brasileiro, mas foi uma experiência boa também, onde eu vivi 3 anos também, né. E aí foi quando ano passado, no final da temporada, eu tive a proposta de ir para a Rússia. Depois de 3 anos, conquistei Copa do Rei, né? Já tinha conquistado na Real Sociedade também. E ainda foi no clássico, né? Contra o Bilbao. Eu não joguei a final porque quando começou a pandemia, né, aí teve uma parada. Aí foi justo quando eu fui para a Inglaterra. Eu joguei a semifinal, tudo, só não joguei a final. Sim. Mas eu tenho troféu, medalha, tudo. E consegui também a Copa do Rei jogando pelo Betis, né? Fomos campeões nos pênaltis contra o Valência. Jogo bonito também, difícil. Bom, aí apareceu a oportunidade de ir para a Rússia ano passado, né? Eu estava de férias também, aí meu empresário me ligou falando que o Spartak de Moscou queria contar comigo, né? Que tinha lá um treinador que era português,
que já tinha me visto jogar, que ele tinha trabalhado lá no Eibar, né, e outros times lá da Espanha. E gostaria de contar comigo lá na Rússia. Poxa, mas eu não imaginar que estava tão difícil, tão complicado na Rússia, né? Claro que existe a guerra ainda, né? Mas você só tem noção mesmo quando você chega lá. Mas também eu sempre digo que tudo é uma experiência, né, cara? Você tem que passar por momentos assim também. Claro que financeiramente foi muito bom para mim, mas falando futebolístico não foi bem, porque eu joguei pouco e tinha uma vontade de voltar para o Brasil e também tinha um pouco de receio, sabe? Porque, poxa, depois de 12 anos voltar para o Brasil vai ser muito difícil para mim me adaptar outra vez. A minha esposa, a minha família estava muito bem na Espanha. E a minha intenção era voltar para a Espanha, né? Onde eu digo que é a minha segunda casa, onde tudo abriu as portas para mim. E a minha esposa também falou, poxa, vamos voltar para a Espanha, não vamos voltar para o Brasil agora não, tal. Aí foi quando a gente estava de férias, né? Aí o empresário também me ligou e falou, poxa... Então, a maioria das propostas chegavam quando você estava lá, né? Quando estava de férias, E era tudo em cima da hora, assim, tipo, eu ligava e amanhã tu vai ter que viajar. Não tinha tempo para pensar muito não. Arrumar mala, essas coisas, não. Era sempre assim na correria. Aí ele me ligou, ele falou, poxa, o Cadu acabou de me ligar e tal, e os caras querem que tu faça parte desse projeto aí do Bahia. Aí eu já pensei, poxa, Bahia, cara, os caras fizeram uma temporada muito boa, né? Ano passado fizeram uma temporada muito boa e os caras estão num bom momento. Projeto City, Salvador, perto de casa. Aí comecei a montar um quebra-cabeça ali, né? Falei, poxa, cara, depois de 12 anos, voltar pro Brasil, voltar pro Nordeste também, né? Nunca tinha jogado no time nordestino. Joguei no CRB, mas pouco tempo também na base. Aí quando ele falou, aí o Cadu me ligou, eu falei, poxa, eu acho que vale a pena, cara, fazer voltar depois de muito tempo. Claro que isso é um desafio totalmente diferente, né? Depois de 12 anos na Europa, você voltar pro Brasil. Aí eu falei, poxa, eu falei com a minha esposa, falei, é hora da gente voltar, vamos voltar. Aí ela aceitou e tal, e conversamos, eu conversei com o Cadu, aí depois o Rogério Ceni me ligou também, conversamos. Aí começou pô, o pessoal tudo mandando mensagem, a torcida do Bahia mandando mensagem pra mim no Instagram, e eu falei, cara, tô animado, cara, né? Desafio novo aí, depois de tanto tempo, né? Eu joguei no São Paulo, era muito novo, eu acho que, eu sempre falo que eu não tinha muita noção ainda, era muito jovem e não tinha experiência, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, né? Assim, do Prudente pro São Paulo, aí depois fui pra Europa, pro Real Madrid. Aí eu falei, poxa, vamos votar e seja o que Deus quiser, cara, preparado, né? Claro que no começo foi muito difícil para mim, porque quase um ano, tinha jogado só maio do ano passado e depois de mais de 7 meses, 8 meses sem jogar, né? Para jogos oficiais 90 minutos. Mas tudo é um processo, você tem que passar pelo processo, né? E hoje eu tô feliz pra caramba, já tava feliz já quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, pisei aqui, eu falei, poxa, parece que eu tô aqui há anos já, cara. A alegria do povo baiano, do nordestino é diferente. Então eu falei, poxa, tô em casa, cara, não tem como dar errado, né? A gente tem um ótimo grupo, cara. Eu acredito que foi o melhor grupo assim que eu já peguei, né? De vestiário, a alegria dos caras contagia, cara. E no vestiário, a primeira vez que eu peguei, que eu cheguei, eu fiquei, cara, que é isso aqui? Que ambiente é esse, cara? Porque na Europa o pessoal é mais frio, né? Não tem a gritaria no vestiário, tá? É cada um concentrado, com fone no ouvido e sai para aquecer, mas não tem aquela gritaria, sabe? Aquela energia positiva de incentivar os jogadores. Poxa, tô no lugar certo, cara. Não tem como dar errado, não. E eu estou feliz, cara, feliz e motivado, porque eu sei que a gente vai entrar na história do Bahia, né? A gente tem time para isso, tem treinador para isso, tem torcida para isso, então só depende da gente, cara. Tem um ponto que eu queria falar com você, é que você trabalhou com o Rogério como jogador, você chegando no São Paulo, e agora volta a trabalhar com ele aqui como treinador. Mudou muita coisa? Tem alguma história assim que você lembre daquela época que quando você chegou aqui disse, ó, o homem mudou, ó, não, continua a mesma coisa? É diferente, né, de você jogador e depois você mudar para treinador, né? Até a resenha com os jogadores mudam. Mas na época a gente chamava ele de patrão, né? Porque ele mandava lá, né? Ele mandava e desmandava no São Paulo. Então, a moral que ele tinha,
o respeito que ele tinha pelo clube, né, a torcida, os jogadores que tinham por ele. Né, nota que acredito que seja o maior jogador da história do São Paulo, né? Então é diferente, o Rogério mudou bastante, assim, tipo, não tem como não mudar porque dia a dia de jogador e treinador tem que mudar, cara, né? Mas feliz de voltar a trabalhar com ele, né? Eu acho que é um treinador também que está crescendo muito, que está evoluindo bastante. E eu acredito que é um treinador que vai ter muito sucesso também na carreira dele. William, a Canaã hoje é a patrocinadora mais antiga do Bahia. São mais de 10 anos já da marca aqui junto com o clube. Então já enfrentou diversas fases assim do Bahia. Está aqui hoje vivendo momentos como esses que você comentou. E eu queria ouvir de você quem é ou quem são as pessoas que sempre estiveram com você assim em sua caminhada própria, como a Canaã faz com o Bahia. Cara, minha esposa, eu sempre falo que, por exemplo, na Espanha, nosso momento mais difícil e complicado foi quando quando eu fui para o Zaragoza. Aí foi quando tivemos mais dificuldade, mas a gente estava sempre junto, um apoiando o outro, né? A gente já se conhecia não era da mesma classe na escola, mas a gente se via sempre nos corredores da escola. Né? Começamos a se conhecer assim, a ter contato mesmo quando eu cheguei na base do Barueri, estava com 17 anos e ela com 15 na época. Então foi positivo para mim. Eu falo que na época quando eu fui para São Paulo, né, eu morei um tempo com o meu irmão. Meu irmão também era casado e tinha um filho, aí eu peguei ele para não morar sozinho, né, em São Paulo. Eu falei, pô, não tem como, né? Você morar sozinho numa cidade grande e era o meu irmão assim que eu tenho mais intimidade, tinha mais confiança nele. E era o mesmo que tinha ido comigo para São Paulo na época, quando eu comecei, né? Aí eu fui comigo e aí quando eu fui para Santos, foi quando a gente casamos e ela foi para Santos comigo. Aí depois Vocês mantinham contato, era tipo por telefone? por telefone na época. Na época era MSN, eu acho, Aham. né? Eu acho que era Sim. isso. E Orkut. Mas a gente já tá o quê? Tinha 17 anos, tô com 33, foi 34. 15 anos, né? Muito tempo junto, né? Já é uma vida já. Então a gente tem dois filhos maravilhosos, né? A Júlia e o Júnior. A Júlia é mais quietinha, mas o outro tá vindo aí, tá vindo com tudo. Mas é isso, cara. É um momento feliz da minha vida, tanto profissional como pessoalmente também, familiar. Acho que estamos muito felizes aqui em Salvador. Né? A minha esposa até estava falando outro dia que ela chegou aqui e começou a receber mensagem das mulheres dos jogadores, né? E ela, tipo, um pouco assustada, né? Porque na Espanha, na Europa, não tem isso de o jogador chegar, o pessoal receber tão bem como a gente foi recebido aqui, principalmente a minha família, né? Então, estamos felizes aqui, eu acho que é só o começo, né? Tem muitas coisas para acontecer, muitos momentos bons. Claro que vai ter momentos difíceis também, mas a gente é forte para superar qualquer coisa. William, onde você se vê no futuro? Como você se vê? Quais os projetos que você quer ter, né? Para seu futuro mesmo. Cara, eu digo que eu quero estar em Maceió, na beira da praia, tomando minha cervejinha e quem sabe comendo a carnezinha da Canaã, né? Mas é isso, cara. Tipo, eu até brinco, eu falo, cara, quando eu parar de jogar, eu não penso em trabalhar com futebol. Eu quero ter minhas coisas e tal, mas não. Chega um momento que cansa também, sabe? Não só fisicamente, como mentalmente, o futebol hoje em dia tá cada dia mais difícil, cara. Então, eu tô nessa linha aí. Claro que ainda tem muitas coisas ainda para acontecer, mas não penso em trabalhar no meio do futebol. William, você gosta de um churrasquinho? Gosto, cara. Churrasquinho. Acredito que seja um dos pratos preferidos meu, do churrasco. Até fazia bastante, né, na Espanha. Sempre, até no Betis mesmo, onde acho que foi o único time que eu peguei que tinha brasileiro. Então a gente, quando tinha uma folguinha, sempre fazia churrasco. E aqui também, quer dizer, a gente mora tudo perto um do outro ali, então a gente acaba fazendo um churrasquinho que é bom também para entrosar a família, nós também, os jogadores, é importante. Né, já que a gente tem muitas viagens, concentrações, treinamento, então também se precisa de um tempo também para descansar a mente, relaxar e aproveitar um pouco com a nossa família.
No churrasco você costuma ser o cara que comanda ali a churrasqueira ou você fica mais ali pra resenha? Cara, eu aprendi a fazer churrasco na Espanha, né? Eu gosto de fazer, mas aqui eu não faço não, eu chamo alguém para fazer. É mais fácil, né? É mais fácil eu comer e beber do que ficar na churrasqueira. Mas obrigado aí pela carnezinha. Tenho certeza que a família vai desfrutar bastante. William, no churrasco daqui do elenco do Bahia, me diz aí 3 para comandar a churrasqueira e 3 para comandar a resenha. Churrasco. Bom, eu não vi, até agora eu não vi nenhum ainda fazendo churrasco. Sempre tem alguém fazendo, algum amigo, irmão, não sei. Mas pra resenha, cara, que eu sempre chamo em casa, tem uns 5, 6 aí que tá na lista aí. Bom, o Jean Lucas, Gilberto, Kaique, Iago. O Danilo também, às vezes tá marcando presença. Mas eu sempre convido os caras porque eu gosto de ter gente em casa, gosto de ter companhia, assim, sabe? Toma um vinho, toma uma cervejinha, comer uma carne, eu acho que é importante também, até pra gente conhecer um ao outro, né? Então, os caras toda vez ficam pensando, pô, quando é vai ser a próxima resenha na tua casa? E eu gosto de fazer, né? Minha família se sente bem também quando tem visita em casa. Então, por isso que eu falei, essa carne vai ser bem aproveitada. Eu sou o William José e é assim que se resume a minha história.